Fala galera do Estudo Militar, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso curso de matemática totalmente do zero, para você sair do absoluto desconhecimento na matemática e começar a dar os primeiros passos sozinhos, certo? A aula de hoje vai ser sobre potência de 10 e notação científica. Nessa aula, cresce de importância você ter entendido a aula de potenciação, porque alguns conceitos básicos daquela aula serão utilizados nessa aqui. Beleza? Só que antes da gente começar a nossa aula propriamente dita, peço que você vá embaixo, clique em gostei, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, mostra pro seu coleguinha, pô, meu corongo, olha isso aqui, o professor pagou esse bizu aqui, pô, eu nunca tinha visto, consegui resolver tal questão por causa do bizu. Então, transfira o conhecimento, passa o conhecimento adiante, que isso é muito importante, beleza? Mas sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Começando, matemática básica, certo? Potência de 10 e notação científica. Olha comigo aqui, ó. Vou mostrar na prática como é que funciona, sem muita enrolação para você não ficar perdendo tempo desnecessário. Olha o quadro comparativo aqui embaixo, por favor. Ó. Olha aqui, ó. Começando desse camarada aqui, ó, que é o termo central, digamos assim. É a potência de 10, só que o expoente vai ser zero. Nesse caso aqui, a gente já aprendeu que todo número elevado a zero é o número 1, beleza? Então, ó, do 1 para a esquerda, eu vou crescendo de 10 em 10, ou melhor, na potência de 10. Ó. Então eu tenho, depois do 1 para a direita, certo? Ou melhor, para a esquerda eu tenho 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e por aí vai. Vai crescendo, só aumentando um zero no final, beleza? Então, de novo, partindo do 1 eu tenho 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e vai-se embora. Isso é a potência de 10. Aí eu estou mostrando aqui para você, ó, que esse expoente, ó, para lá, tá nessa direção. Esse expoente aqui de cima, ó, o 1, ele representa a quantidade de zero que aquele número tem, certo? Então, o 10, ele tem quantos zero? 1. Então, a potência de 10 que representa o 10 é o 10 elevado a 1, beleza? Aqui nesse outro aqui, ó, eu tenho 100. Quem é o 100? É o 10 ao quadrado. Só que o 100 tem dois zeros, então esse 2, ó, tá vendo aqui em cima? Ele representa a quantidade de zeros do 100. E esse mesmo raciocínio se aplica aos outros. Ó, o 1000 tem quantos zeros? 3. Então o expoente da potência, 3. O 10.000 tem quantos zeros? 4. Então o expoente da potência, 4. E assim, de novo, ó, eu tenho 100.000. O 100.000 tem quantos zeros? 5. Então a potência da base 10, que representa o 100.000, é o expoente 5. Bem simples de entender. Só que eu não tenho só os números crescendo, eu tenho os números decrescendo também na potência de 10. Ó. Então agora, para a direita, o que você vai perceber? Ó? Do 1 para a direita, eu vou ter depois o 0,1, o 0,01, o 0,001, 0,0001 e assim por diante, certo? E como que você faz para perceber as potências? É bem simples. Olha comigo aqui, ó. Quantas casas decimais existem após a vírgula? Ó? Então aqui, ó, existe uma casa decimal. Então o expoente é o -1. Nesse outro exemplo aqui, ó, existem duas casas decimais. Então o expoente é -2. Aqui eu tenho 3 casas decimais após a vírgula. Então o expoente é -3. E segue o baile, ó. 4 casas decimais após a vírgula, então o expoente -4. 5 casas decimais após a vírgula, o expoente -5. Deu para entender? Isso é a potência de 10. Para a minha esquerda, eu represento os zeros que existem naquele número. Para a minha direita, eu represento as casas decimais, lembrando que o expoente é negativo. Tranquilo? Então, tendo por base esse elemento aqui. Para a esquerda, os expoentes representam quantos zeros o número tem. O 10 tem 1 zero, então 10 elevado a 1. O 100 tem 2 zeros, 10 elevado a 2, e assim por diante. 0,1 tem uma casa decimal, então o expoente -1. Beleza? Olha no exemplo aqui como que fica. Diz assim, ó, reescreva os números utilizando a potência de 10. Eu coloquei os pontinhos aqui para ficar fácil na hora de contar. Então, nesse primeiro aqui, ó, se eu quiser escrever esse número aqui, ó, 15 trilhões, se eu quiser escrever ele em potência de 10, como que eu faço? Eu pego o 15, coloco aqui na frente, ó, 15 vezes 10. E o expoente do 10, eu vou conferir quantos zeros esse número tem. Então, ele tem
3, 6, 9, 12. Então tem 12 zeros, o expoente do 10, 12. Bem simples de se fazer, concorda comigo? Vamos fazer esse outro exemplo aqui agora, ó. Aqui o número é decimal. Como que eu faço então para transformar esse número decimal numa potência de 10? Olha comigo aqui, ó. Vou pegar o 26, ó. Vou pegar essa vírgula aqui e vou jogar para cá, ó. Aqui no final, vai vir para cá a vírgula. Então eu tenho 26 vezes 10. Só que aqui eu estou representando casas decimais. Se eu represento casas decimais, eu sei que o meu expoente vai ser negativo. Lembra disso, ó? Aqui eu represento as casas decimais, então o expoente é negativo. Vamos ver quantas casas decimais tem entre essas duas vírgulas, entre essa vírgula e essa aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas decimais. Então representa aqui, ó, menos 13 casas decimais. Pegar a essência de como que transforma um número em potência de 10? Agora olha como é que essa ideia fica dentro de uma questão mais elaborada, digamos assim. Esse outro exemplo aqui eu já coloquei uma multiplicação entre os valores, certo? E o que eu faço então, professor? Multiplico do jeito que está? Não, esse é o passo mais difícil. Qual o passo mais fácil? Transforma todo mundo em potência de 10, certo? Então eu tenho aqui na frente 30 milhões, vou transformar esse 30 milhões em potência de 10. Fica assim, 3 vezes 10, quantos zeros tem? 3, 6, 7. Então, elevado a 7. Esse vezes aqui, ó, vezes, vou pegar essa vírgula e vou jogar aqui para o final, ó. Então vai ficar assim, 5 vezes 10, vou contar quantas casas decimais existem ali. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui menos 6. Lembrando que quando eu represento a casa decimal, eu trabalho com o expoente negativo. Beleza? E aí, professor, como que faz agora? Muito simples, ó. O 3 vezes o 5 vai dar 15. E esse 10 a sétima vezes 10 elevado a menos 6. Lembra lá das propriedades das potências? Multiplicação de potência de mesma base? Repete a base, que é o 10, e subtrai, ou melhor, e soma os expoentes. Beleza? Então, somando 7 com menos 6 vai dar 1. Logo, eu tenho 150 como o valor dessa multiplicação. Beleza? Olha o outro exemplo aqui, ó. Você pensa que é difícil, mas não é. O mesmo raciocínio desse aqui de cima. Transforma todo mundo em potência de 10. Ó. Então, aqui eu vou ter em cima 48 vezes 10. Quantos zeros tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Elevado a 9. E embaixo, professor, o que eu faço? O mesmo raciocínio. 2 vezes 10 elevado a 2, 4, 6 elevado a 6 vezes 8, ó, vou pegar essa vírgula e vou jogar aqui no final, ó, 8 vezes 10 elevado a 2, 4, 5, só que como eu estou representando casa decimal, menos 5. Tranquilo até aí? E aí, professor, o que eu faço, professor? Você pode começar a simplificar, por exemplo, ó, você sabe que 48 dividido por 8 vai dar 6. Então, ó, corta, deu 6. E 6 dividido para 2 vai dar 3. Ó. Então, corta, 3. Então, já tem aqui na frente 3 vezes, olha aqui, ó, eu vou repetir esse 10, a nona, para não embolar. E embaixo restou 10 a sexta vezes 10 a menos 5. Vai ficar assim, ó, 3 elevado a 10, ou melhor, 3 vezes 10 a nona. E embaixo, ó, de novo, ó, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 6 com menos 5 vai dar 1. Logo, eu tenho 3 vezes 10. Esses dois aqui, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base, já repeti aqui o 10, e subtrai os expoentes. 9 menos 1, 8. Beleza? Então aqui você viu como que se executa a potência de 10. Fechou? Olha comigo aqui agora esse outro slide. Aqui a gente tem a notação científica, certo? Vamos primeiro entender o que é e depois a gente aprende a executar. Notação científica é a forma de escrever um número em potência de 10,
certo? É utilizada para reduzir a escrita de números que têm muitos algarismos. Olha o exemplo aqui, eu tenho esse número gigantesco. Imagine tu fazer uma conta e usar esse número gigantesco, certo? O pessoal que pega esse número muito gigante é aqueles caras que estuda física, faz aqueles cálculos loucos e tal, mirabolantes, o pessoal da química, até da matemática também. Então, para ele não precisar escrever um número muito grande, ele usa da notação científica para poder reduzir a escrita desse número, certo? Para fortalecer, olha o que eu escrevi aqui, ó. A notação científica é a forma de escrever números demasiadamente grandes ou pequenos. Só que para eu escrever um número grande ou pequeno em notação científica, eu tenho que observar que essa notação científica sempre vai ser composta por dois fatores. O primeiro fator é o número decimal, que vai variar entre -1, incluindo -1, e o 10, certo? Então olha aqui comigo, ó. A primeira ideia é essa, o número decimal A, tal que ele vai estar nesse intervalo aqui, ó. Isso aqui é importante, beleza? Então, o número A, que é esse camaradinho aqui, ó, o número decimal, ele tem que variar entre -1, incluindo -1, e o 10, fechou? Tem que estar nesse intervalo. Se tiver nesse intervalo, eu consigo escrever em notação científica. E a potência de 10, o expoente, tá vendo o expoente aqui, ó? O expoente n vai pertencer aos inteiros, beleza? Vai ser sempre o número inteiro, tranquilo? Vem lá do mais infinito e vai até o menos infinito, tranquilo? Então é assim que se escreve uma notação científica. Lembrando, em dois fatores, o A tem que ser um número no intervalo fechado em -1 e aberto em 10, beleza? E o expoente de base 10 sempre vai ser um valor inteiro, tranquilo? Continuando, ó. Olha aqui o exemplo que eu tenho. Reescreva como notação científica. É bem simples. Lembrando, o primeiro fator tem que estar no intervalo fechado em 1 e aberto em 10. Então, obrigatoriamente, nesse exemplo aqui, eu tenho que colocar a vírgula aqui, ó, nesse camarada aqui. Porque se eu colocar aqui, depois do 5, eu vou ter o 35. E eu, então, não consigo satisfazer a ideia da notação científica. Então, para satisfazer a ideia da notação científica, a vírgula tem que entrar depois do 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 56 vezes 10. E agora eu conto quantas casas decimais existem depois da vírgula. Então, eu tenho, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14. Então, eu venho aqui e coloco 14. Pronto, escrevi esse número gigantesco em notação científica. Lembrando que o primeiro fator tem que estar no intervalo fechado em 1 e aberto em 10. Tranquilo? Continuando aqui agora, ó, vou para o outro. Então eu tenho esse número gigante e vou fazer o que? Gigante não, né? Muito pequeno, só que com muitos algarismos. O que eu vou fazer então? Vou pegar a vírgula daqui, ó, e vou jogar ela aqui, ó, depois do 1. Porque eu não posso jogar depois do 3. Por quê? Vai virar 13 e 13 não satisfaz o intervalo. Lembra lá do intervalo? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Então eu tenho 1 menor ou igual a menor que 10. Tem que estar nesse intervalo. Se eu jogar aqui no 13, não satisfaz. Então eu não posso. Então, para ser notação científica, eu tenho que escrever assim. Então, 1,376 vezes 10. E o expoente do 10, professor? Você conta quantos algarismos tem aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então vem para cá, menos 13. Viu como é que é simples escrever em notação científica? Conseguiu compreender a essência? Então você tem que lembrar desse intervalo aqui, senão vai dar zebra. Fechou? Agora nós vamos entender, certo, a ordem de grandeza da notação científica, beleza? Se um determinado número em notação científica é representado por A vezes 10 a n, a ordem de grandeza desse número é definida assim. Olha comigo aqui agora, ó. Eu tenho esse cara aqui, que é a nossa notação científica, como já vimos, beleza? Se o A, tá vendo aqui, ó? Se o A for menor que raiz de 10, ou seja, esse fator aqui, ó, for um número menor que raiz de 10,
a ordem de grandeza dessa notação científica é dada por 10 elevado a n, beleza? Mas se o a for maior que a raiz de 10, que o valor de raiz de 10, essa notação científica terá como grandeza, melhor, como ordem de grandeza, a potência de 10 elevado a n mais 1. Isso é a ideia que você precisa entender. Fechou? Mas, professor, que diabos é esse? Quanto vale a raiz de 10? Olha comigo aqui, ó. A raiz de 10 é um valor irracional que é aproximadamente 3,16. Beleza? Então, vamos de novo, ó. Se o a é menor que 3,16, a ordem de grandeza 10 elevado a n. Se o a é maior que raiz de 10, a ordem de grandeza 10 elevado a n menos 1. Tranquilo? Vamos fazer um resumo aqui para ficar melhor para você entender. Ó. Vamos lá. Então, a gente tem a seguinte ideia. A nossa notação, que é essa aqui, ó, vezes 10 elevado a n, a gente tem as seguintes hipóteses, certo? Então, se o a for menor que raiz de 10, e esse camarada que a gente já viu ali que vale aproximadamente 3,16, então se o a for maior que 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a n, beleza? Agora, a outra hipótese, se o a for maior que 3,16, a ordem de grandeza vai ser o 10 elevado a n mais 1. Tranquilo? Aí você começa a se perguntar, professor, pode acontecer do a ser igual a 3,16? Pode. E qual vai ser então a ordem de grandeza? Não entenda que 3,16 é um número inteiro, onde você consegue escrever ele de forma fracionária. O raiz de 10 não é um número inteiro, a gente aproximou ele a 3,16. Então, se der 3,16, ele se enquadra como um número seno menor que o raiz de 10. Fechou? Então, esse aqui fica de resumo para vocês. Olha comigo agora aqui os exemplos, ó. Vamos ver como é que é simples. Determine a ordem de grandeza dos seguintes números. Então, esse primeiro eu vou transformar em notação científica e olha o que acontece. Vai ficar assim, a notação científica desse primeiro número. 2,46 vezes 10 elevado a 0. Beleza? 10 elevado a 0, 1. 1 vezes 2 a 46, o próprio 2 a 46. Lembrando que esse 2,46 representa o nosso a, lembra disso? E o a nesse exemplo aqui, ele é menor que o raiz de 10, que vale aproximadamente 3,16. Se ele é menor, a ordem de grandeza, então, nada mais é do que 10 elevado a 0. Só isso, para você ver como é que é simples, é só isso. Esse outro exemplo aqui agora, eu vou escrevê-lo em notação científica, vai ficar assim, 3,46 vezes 10 elevado a 1. Tranquilo? Sem problema nenhum. Continuando, então a ordem de grandeza nesse cara aqui, eu vou analisar o a. O a, nesse caso, está sendo representado por 3,46. E 3,46 é maior que o raiz de 10. Lembra lá, ó? Raiz de 10, aproximadamente 3,16. Então, aqui é maior. Quando é maior, a gente já aprendeu, ó, lembra? Maior que raiz de 10. A ordem de grandeza será 10 elevado a n mais 1. Então, a ordem de grandeza aqui vai ser 10 elevado a 1, não é isso aí? Mais 1, que vai dar 10 ao quadrado. Tranquilo? O mesmo raciocínio eu aplico nesses outros dois, mas antes de aplicar esse raciocínio, eu preciso fazer esse produto que existe ali. Então, para fazer o produto, como eu já mostrei, transforma todo mundo em notação científica. Vai ficar assim, então, ó, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 6. Logo, eu tenho 2 vezes 10 a menos 9. Opa, então a ordem de grandeza nesse exemplo aqui, ó, o 2 não é menor? Se ele é menor, colocando aqui, ó, então eu tenho a menor que raiz de 10. Então a ordem de grandeza nada mais é do que 10 elevado a n. Então 10 elevado a n é o próprio 10 elevado a 9. Então 10 elevado a menos 9. Bem simples de perceber. Olha o outro exemplo aqui, ó.
vou pegar esse camarada aqui, ó, tá vendo? E vou jogá-lo aqui. Sendo que ele já está na notação científica, não preciso nem mexer, beleza? Então vai ficar assim, 6,03 vezes 10 a 23. Tranquilo? Observe que o 6,03 ele é maior que o raiz de 10, então ele se enquadra nesse perfil aqui, ó. Se ele se enquadra nesse perfil aqui, a ordem de grandeza desse camarada aqui vai ser 10 elevado a 23 mais 1, que vai dar 10 a 24. Fechou? Então, rapaziada, aqui eu mostrei para vocês tudo sobre potência de 10 e notação científica, certo? Isso aqui vai ser muito útil para você no domínio da matemática, tranquilo? Então, peço que você vá aí embaixo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas que a gente vai ler e, na medida do possível, a gente vai estar respondendo de forma de vídeo, tranquilo? Então, rapaziada, fica com Deus, forte abraço e até a próxima.